Amém. Louvado é o Cordeiro vivo, o leão da tribo de Judá. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. O autor e consumador da nossa fé. Engrandecido é o nome de Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Deus é bom, irmãos, e glorificamos a presença dele na casa. Eu saúdo mais uma vez a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos num culto de terça-feira, um culto de ensinamento, um culto de doutrina, um culto de aprendermos a palavra de Deus, um culto ao qual o Espírito de Deus está no nosso meio, está na direção. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Essa palavra veio pelo Espírito Santo no meu coração, e peço a graça para que eu possa levar a revelação do Espírito Santo aos corações, aos que estão acompanhando, para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido e para que muitos possam ser edificados, para que muitos possam estar estruturados em pé nessa batalha tão ferrenha, tão intensa que estamos vivendo espiritualmente nos últimos dias. Amém, irmãos? Amém. Que o poder dessa palavra possa nos trazer fé, que nós possamos praticá-la, guardá-la em nosso coração e sabemos que o Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado. É Ele quem peleja por nós, e que nós possamos estar na presença de Deus em espírito e em verdade. Amém? Deus colocaram uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Essa palavra está no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 em diante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 em diante. A todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, a todos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus Cristo, se houver a ocasião, se houver condições de nesse exato momento você pegar um exemplar bíblico e nos acompanhar na leitura, faça em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 em diante. O tema da leitura é as dissensões na igreja de Corinto. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Versículo 10 diz a palavra de Deus: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
lhes pregam a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é para os sábios, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Oh, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus Todo-Poderoso. Paulo escreve aqui aos Coríntios, porque Paulo tinha uma preocupação intensa com o povo de Deus, com os discípulos que ele formara, com os crentes que estavam seguindo o Evangelho, com aqueles que estavam sendo alcançados pelo poder da palavra que ele tinha evangelizado através do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele não era o tipo de pessoa que pregava o Evangelho, a pessoa aceitava Jesus aqui, ele punha na mão de outro para cuidar, virava as costas e saía. Não, constantemente ele estava prestando assistência, estava auxiliando, estava ensinando, estava doutrinando. E quando havia algum tipo de dissensão, de briga, de contenda, de ira, de divisão, as pessoas recorriam a Paulo, para que aquilo não se inflamasse dentro das igrejas, dentro do ministério, dentro do povo de Deus, dentro dos salvos, dos escolhidos. Paulo era chamado para levar a contundente e poderosa palavra de conserto. Aleluia. Irmãos, nós estamos num culto de doutrina. Irmãos, nós estamos num culto de ensinamento. E a grande verdade é que existem contendas e existem brigas, divisões dentro das igrejas de Cristo, até os dias atuais. Até os dias de hoje existe esse tipo de contenda. Esse tipo de briga não é uma briga humana, não é uma briga social, não é uma briga entre pessoas, entre seres humanos. É uma briga espiritual. Entenda que aonde há legalidade, aonde há espaço, aonde há uma brecha, o inimigo encontra espaço para atuar, para trabalhar. E o projeto dele era destruir as igrejas naquela época. O projeto dele, até hoje, é um só: matar, roubar e destruir. E se isso for contra a igreja, é mérito, é glória para ele. Nós estamos vivendo uma batalha intensa. Poucos conseguem enxergar isso, mas eu insisto em dizer: existe uma luta espiritual, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual acontecendo nesse exato momento. Demônios, milhares e milhares de demônios estão guerreando e lutando contra milhares e milhares de anjos. E a recompensa, a vitória dessa batalha, dessa guerra é a nossa alma. É a alma do ser humano sobre a face da terra. É a alma dos escolhidos, é a alma do crente, é a alma daquele que é a imagem e semelhança do Deus vivo, feito pelas tuas poderosas mãos, feito para glorificar, exaltar e passar a eternidade ao lado dos nossos Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Paulo tinha preocupação com aquele povo. Paulo tinha preocupação com aquele povo. Não era uma coisa da boca para fora, era uma coisa vívida, real. O núcleo do Evangelho, a verdade do Evangelho, a certeza do Evangelho não é outro senão amar a Deus com tudo que nós somos e temos, mas também amar o próximo como a si mesmo. As pessoas estão esquecendo de se preocupar e de honrar e de se doar mais ao próximo do que pensam. As pessoas estão olhando muito mais para si. A igreja hoje está venerando muito mais quatro paredes do que o ser humano, do que o poder poderoso do Evangelho. Paulo, ele começa escrevendo a carta e a gente vê que as palavras são amáveis.
Paulo ele tinha preocupação em doutrinar, mas tinha preocupação também em amar aquelas pessoas. Ele começa fazendo uma saudação maravilhosa. Ele começa fazendo um pedido. Olha, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, não só no mesmo sentido e num só parecer. Não tenha pensamento diferente de outro. Sejam unidos e sejam unidos com comunhão. A Bíblia nos ensina no Salmo 133 que aonde há comunhão, Deus ordena a bênção. Aonde há comunhão, o que é ligado na terra é ligado no céu. Deus declara vitória quando existe paz, existe comunhão, existe o mesmo parecer, a mesma verdade em todos ali. Mas havia uma divergência, entenda. Nessa primeira epístola da carta aos Coríntios, Paulo, quando ele entrou na cidade de Corintos, ele ficou em torno de 1 ano e meio ali pregando o Evangelho. Ele ficou em torno de 1 ano e meio ali ganhando almas. Ele ficou em torno de 1 ano e meio ali para formar uma igreja, para formar um ministério, para formar obreiros, para ungir e consagrar pessoas, para ver a graça atuante do poder do Evangelho sobre a vida daqueles que estavam na cidade de Corinto. Ele tinha um amor especial naquela cidade. Era uma cidade de pessoas cultas, era uma cidade de pessoas formadas, de pessoas sábias, inteligentes. Não era uma cidade de pessoas com certas dificuldades, debilidades. Não. Paulo, ele se envolveu com aquela cidade, mas quando ele saiu da cidade, deixando uma igreja estruturada, deixando homens cheios do Espírito Santo para dirigir o ministério, para estar à frente do ministério, ele ficou sabendo, depois, com o passar do tempo, que começou a haver divergência. Depois que ele saiu, que a igreja estava formada, outras pessoas passaram pela cidade e começaram a pregar o Evangelho. Quando Paulo estava anunciando o Evangelho em Corintos, a fama de Paulo chegou aos discípulos de Jesus. A fama de Paulo chegou a Pedro, que era o líder dos discípulos, e aos demais. E Pedro se uniu a João e falou assim: não, vamos lá saber quem é esse Paulo, quem está anunciando o Evangelho, se é o Espírito Santo que está atuando. E ele encontrou uma cidade evangelizada, e ele chegou e começou a batizar Pedro começou a batizar o povo. Depois de Pedro, veio outras pessoas, como um homem chamado Apolo, e todos eles foram marcantes. Paulo, Pedro, Apolo, homens que anunciaram o Evangelho, mas pela cultura, sabedoria e inteligência de cada um, pelos pensamentos próprios de cada um se afetuou mais àquele que levou e ganhou a alma dele a Cristo. Então formou-se dentro da igreja as panelinhas. Eita, meu Deus. Não, Paulo é que é o homem de Deus. Paulo pregava a verdade, o testemunho de Paulo. Não, Pedro é o discípulo de Jesus. Pedro que conheceu Jesus. Pedro é que anda do lado de Jesus. Não, Apolo é que é o homem mais sábio. Apolo que é o homem formado. Apolo é que é o homem culto. Apolo que é o homem inteligente. Então formou-se panelinhas. E começou a haver divergências, dissensões, brigas, afastamento dentro da igreja. Meu Deus. E uma tal de Chloe, ela falou da família dela, falou a Paulo o que estava acontecendo. A igreja, entenda, quando a igreja de Cristo ela começa a se dividir, é como o corpo de Cristo, ele começa a olhar e fala assim: eu não preciso mais do pé. É como o corpo do ser humano e fala assim: eu não preciso mais do braço. Não tem cabimento. O corpo ele é unido e todos têm a sua eficácia, todos têm o teu parecer, todos têm a tua função. Não dá para o homem ser completo, não dá para o corpo ser completo se houver ausência. Se perdemos um simples dedão da mão, não dá para segurar nada. Entenda, Paulo queria mostrar que eles tinham que viver em paz e em comunhão, em um só sentido, com um só pensamento, num só parecer. Ele não queria que houvesse divergência, porque o foco de todos que anunciaram o Evangelho era Cristo. Verdade, meu Deus. Não era mais santo Pedro, não era mais santo Apolo, não era mais santo Paulo. E ele começa a disciplinar aquele povo. Aleluia. Ele começa a perguntar. Muitos começaram a falar: eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Mas vem cá, por acaso
Foi eu que morri na cruz do Calvário por vocês. Eita, Eu que fui crucificado para salvar vocês. olha aí. Por um acaso, foi eu que derramei o meu sangue, foi eu que paguei o preço pelos seus pecados. Olha só, Deus poderoso. fostes batizados em meu nome. Paulo começa puxando a orelha. E ele não foi simples em suas palavras, ele foi direto em suas palavras. Ele até especifica: eu dou graças a Deus que eu não batizei quase ninguém aí. Olha aí. Se não, a família de Estéfanes, Crespo e Gaio. O resto eu não lembro se eu batizei mais pessoas, porque na realidade eu não fui chamado a batizar, mas eu fui chamado por Cristo para evangelizar, para anunciar as boas novas da palavra, as boas novas do reino de Deus, a graça salvadora de Jesus, a graça transformadora, libertadora, a graça que cura, a graça que muda os pensamentos, muda todo o caráter do ser humano, muda as más obras para as boas obras, muda o homem de dentro para fora, a ponto que ele seja aprovado por Deus. O meu papel é esse, que vocês imitem a Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Essa era a função, era isso que Paulo estava querendo falar, era isso que Paulo estava querendo mencionar, era isso que Paulo estava querendo abrir os olhos daquele povo. Aleluia. O Evangelho não é meras palavras, o Evangelho não é uma escrita, não é um conto de fada, não é uma parábola de invenções. O Evangelho é poder de Deus, e era isso que Paulo estava mostrando para eles. Vocês parem com essas discussões bobas, tolas, que não dão a lugar nenhum, que não vão a lugar nenhum, que não acrescentam nada a ninguém. Entenda, o que nós vivemos aqui não é uma coisa sutil, uma coisa pequena, é uma coisa grandiosíssima. A palavra, a crucificação, a morte de Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados, representa poder do Evangelho em nossas vidas. Glória a Deus. O versículo 18 mostra claramente isso. Olha só, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que não são salvos é loucura. O que esse bando de homem maluco está fazendo aí? Se reúne em quatro paredes, um grupo de pessoas, e começam a glorificar o nome de Jesus, e começam a louvar o nome de Jesus, e começam a pregar o Evangelho de Jesus, e começam a se manifestar com o poder, dando vazão, ações sobrenaturais. Que povo maluco é esse? Papai. O Evangelho para o mundo é loucura. O Evangelho para o mundo é perca de tempo, porque o mundo não enxerga como o salvo enxerga. Paulo fala assim, mas para nós que somos salvos, olha só, para os que perecem, para os que não são salvos, para aqueles que não tiveram encontro com Jesus, é loucura. Mas para nós que somos salvos, que temos os nossos olhos espirituais abertos, que entendemos a graça e poder do Evangelho, para nós isso é poder de Deus. Aleluia. Para nós isso é poder de mudar as nossas vidas. Quem éramos nós? O que éramos nós? Para que no que vivíamos estávamos condenados, fadados à derrota eterna. Foi o poder do Evangelho que nos arrebatou, que nos lavou, nos redimiu, nos transformou. O mundo não entende, porque a sabedoria, a constituição da sabedoria da inteligência humana não é a inteligência espiritual, não é o entendimento e a visão que Deus nos expressa, porque está escrito, olha o versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Meu Deus. Ele rejeitaria a inteligência dos homens cultos. Por que isso, pastor? Porque o homem enxerga como só do lado externo, só do lado que pode se julgar pelo que ele entende. Meu Deus. Quando Jesus Cristo começou a realizar milagres e o homem não entendeu, os fariseus não entenderam, o que ele fez? Naquele sábado que ele entrou dentro da sinagoga e anunciando a palavra, ele viu um homem com a mão mirrada, ele repreendeu aquela enfermidade, curou a mão mirrada. Os fariseus que não entendiam, que não viam aqueles prodígios, não entendiam que ações de milagres eram aquelas, o que ele falou? Ele expulsa demônios em nome de Beelzebul, do príncipe dos demônios. Meu Deus. Quando você não entende, você julga de forma errada, e o mundo não entende o Evangelho.
É por isso que nós estamos aqui, para anunciar o poder dessa palavra. Porque na visão do mundo, nós somos prisioneiros. Eles se julgam livres. Se você entrar num bar e falar assim, rapaz, essa bebida te escraviza, você está sendo vítima disso, ele vai bater no peito e falar assim, não, eu não sou livre, faço o que eu quero. É desse jeito. Eu bebo quando eu quero, você que é escravo, que você não pode beber. E você tem que mostrar para ele que na realidade muda-se o contexto da história. Você se torna escravo todas as vezes que você entra em angústia, em tribulação, ou que você entra em euforia, em prazer, você se refugia na bebida. O teu corpo, a tua carne, os teus desejos já te controlam. Meu Deus. Não podemos ser controlados pela carne, mas temos que ser controlados pelo Espírito, para que as nossas vidas andem conforme os preceitos e as palavras de Deus. Meu Deus, obrigado. Muitos não entendem porque a visão é tampada. O príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Meu Deus. E essa é a verdade. Demônios estão cegando espiritualmente a vida de muitos. É por isso que Deus fala, é por isso que Paulo fala aqui, que Deus rejeitaria a inteligência dos homens cultos. O ponto de vista deles, para Deus não era nada. O ponto de vista, lembra quando Deus manda o profeta Samuel, que era o profeta de Deus, que era um homem amado por Deus, escolhido por Deus, juiz, profeta, sacerdote. Lembra daquele homem que era um homem de Deus, foi escolher o homem a ser ungido na casa de Jessé. Ele entra na casa de Jessé e começa a ver os filhos. Deus fala, o ungido dos filhos dele, rei de Israel. Ele começa a ver os filhos grandes, fortes, Abinadab. Ele começa a ver aqueles homens poderosos, grandes, de boa aparência, formosos, com aparência de guerreiro. Ele olha e fala, certamente vai ser esse. Eita Deus, olha. Deus olha e fala no coração, ele fala pro ouvido de Samuel, Samuel, olha, eu não vejo como você vê. Eu não enxergo o exterior, eu não enxergo a aparência, eu não enxergo como você enxerga. Jesus. Eu vou mostrar para você quem eu quero que unja. Aleluia. E depois que os filhos passaram, ele falou, mas vem cá, Jessé, acabou os filhos da casa. Não tem um pequeno ainda, tem um menorzinho da casa. Tem aquele que está lá no pasto, tomando conta das minhas ovelhas. Pois chama ele. Ninguém senta à mesa se ele não chegar. Ninguém será honrado, ninguém participará da ceia enquanto não ungir ele como rei de Israel. Deus Todo-Poderoso. Quem era Davi? O menor da casa. Davi não era fruto do mesmo relacionamento de Jessé e sua esposa, era fruto de um relacionamento de adultério. Meu Deus. Ele era diferente dos irmãos fisicamente porque ele não vinha da mesma genealogia de mãe e pai. Verdade. É por isso que Deus fala que ele escolhe o pequeno para confundir os grandes. Davi era o menor da casa. Davi era aquele que não tinha crédito, que não era honrado pelo pai e pela mãe, pelo contrário. Os irmãos grandes, os 7 irmãos que estavam em volta do pai, sim, tinham a honra do pai. Mas Davi estava isolado, afastado lá no campo, no meio do mato, fedendo a ovelha, cuidando lá no pasto. Deus. Repara que Deus, ele olha para os pequenos. Às vezes nós olhamos para si e falamos, mas Senhor, quem sou eu para o Senhor me escolher? Senhor, quem sou eu para o Senhor me ungir? Senhor, quem sou eu para subir nesse cargo eclesiástico? Senhor, quem sou eu para o Senhor dar o dom da palavra? Senhor, quem sou eu para o Senhor começar a me mostrar as visões, as revelações, as profecias? Senhor, quem sou eu para o Senhor falar comigo, para envolver a tua graça em minha vida? Quem sou eu para ter intimidade com o Senhor, para sentir a tua glória e o teu poder? Verdade, meu Pai. Muitos batendo no peito e se achando altamente capacitados, e Deus vem assim e falou assim, olha, os fortes, os inteligentes, os cultos, eu estou rejeitando. Meu Deus. Eu venho buscar o perdido, o fraco, o pecador, o pequeno. Aleluia. É por isso que o mundo não entende, porque o evangelho bate na contramão do que eles pensam. Verdade. E ele começa a fazer inquirimentos. Olha o versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Ou o homem culto, inteligente? Onde está o inquiridor? Ou o questionador deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Eita Deus. Porque para o mundo é loucura o que Deus faz. Para o mundo é loucura o que os homens não entendem. Verdade. Se você parar para pensar, ele perguntando
estão, porque os homens não conseguem entender como caminha o Evangelho, ele caminha na contramão. É verdade. O Evangelho nunca é nas mesmas perspectivas humanas aceitas pela sociedade. Lembra dos fariseus? Como os fariseus queriam o Messias, o Cristo, o Salvador? Eles queriam um homem de guerra, um homem valente, um homem que vinha assumir o trono de Davi. Davi era um homem de guerra, era um homem que liderava exércitos. Eles queriam, era um homem que viesse da parte dos céus com poder e majestade e derrotasse todos os romanos e que se tornasse Israel livre. Esse era o pensamento dos fariseus. Essa era a esperança dos fariseus. Mas aí muda a concepção. Por isso que Deus pergunta: cadê? Onde está a sabedoria de vocês? Eita Deus. O entendimento muda. Ao versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove que Deus decidiu salvar os crentes, salvar o mundo, salvar a humanidade pela loucura ou pelo poder da sua palavra, da pregação do Evangelho. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, pela sua grandiosidade. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Meu Deus. Porque eles esperavam, outras pessoas não esperavam um Cristo, o Messias, o Salvador amoroso, perdoador, curador. Não esperavam um Cristo que acolhesse os pecadores, os publicanos. Não esperavam um Cristo que curasse os leprosos. Não esperavam um Cristo que levantasse os coxos, que curasse os cegos. Não esperavam um Cristo que compreendesse as dores e libertasse os oprimidos pelos demônios. Eles esperavam um Cristo que sacasse a espada da bainha com grande escudo e couraça e liderasse o exército contra os romanos. Era esse o Cristo. Era por isso que eles não entendiam. Era por isso que até hoje nós enxergamos que os que só pensam no que é material, só pensam na cultura atual, só pensam na tecnologia, só pensam na evolução humana, não conseguem abrir a visão espiritual para saber e entender que tudo que é envolto nesse século, que tudo que é envolto nesse mundo, que tudo que é envolto no que é material não pode se comparar com o que é espiritual, porque tudo isso é perecível, mas o que Deus tem reservado para nós é eterno. O que Deus tem reservado para nós é soberano, é poderosamente eterno, suficientemente maior. Glória a Deus. Eles não conseguem entender que o poder da palavra pode mudar a vida do homem, levar o homem para os céus, a se encontrar com Cristo, a se encontrar com Deus pela eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Eles começam o versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os gregos eram tidos como os homens mais sábios na época, os mais inteligentes da época, os mais cultos, os mais respeitados. Sócrates, Platão, Aristóteles, quantos homens, quantos filósofos, quantos poetas, quantos governantes, quantos homens destacados na cultura mundial estavam envoltos na Grécia. É por isso que eles se dedicavam a conhecer e a entender e a aprender, e a filosofia, o culto, a vida deles era baseado em tantos deuses que envolvessem cada vez mais em conhecer. Meu Deus. Era por isso que os judeus não entendiam, porque o foco de visão deles era diferente, o foco dos gregos era diferente. E Paulo entra e fala assim: olha, para com isso. Nós pregamos um Cristo que foi crucificado. Nós pregamos um Cristo que para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura. Nós pregamos um Cristo que prega um evangelho, que vive um evangelho, que tem um exemplo de vida diferente. Nós pregamos um Cristo que, se tomaram uma tapa na face, ele oferece outra. Nós pregamos um Cristo que ele fala para a gente vencer o mal com o bem. Nós pregamos um Cristo que fala para você perdoar 70 vezes 7 por dia. Nós pregamos um Cristo que fala que se te pedirem, te forçarem, te levarem a capa forçado, lhe dei não só a capa, lhe dei mais. Que se te forçarem a andar uma milha, anda duas. Nós pregamos um Cristo que pede para você valorizar, honrar e amar o próximo como você valoriza, honra e ama a si mesmo. Nós pregamos um Cristo que não bate no que vocês pensam,
O que vocês pensam é egoísta, é pequeno, é limitado, mas nós pregamos um Cristo de amor, porque Ele nos amou. E Paulo era um exemplo disso, levando uma vida de salvo, uma vida de perseguidor, uma vida que estava ali para maltratar, perseguir, espancar, prender e até matar aqueles que se diziam cristãos. Foi reconhecido como filho de Deus ao se encontrar com Jesus. A vida dele mudou e ele começou a expressar: nós pregamos um Cristo que muda a vida do homem pela morte da cruz do Calvário, porque eu fui mudado. E quantas pessoas podem dizer isso? Nós vemos hoje as pessoas dentro do Evangelho vivendo uma vida mudada, transformada. Aqueles que pegavam não pegam mais, aqueles que roubavam não roubam mais, aqueles que se prostituíam não se prostituem mais, aqueles que mentiam não mentem mais, aqueles que enganavam não enganam mais, aqueles que roubavam não roubam mais, aqueles que se prostituíam não se prostituem mais. E aí as pessoas do mundo não entendem. Sabe que as pessoas do mundo olham e falam: esse daí, olha lá, passou a vida inteira fazendo de tudo que era pior no mundo. Esse cara não valia um centavo, já foi preso, já matou, já roubou, traficou, drogado, bêbado, ladrão, estrupador. Esse homem não vale nada e agora entra na igreja e fala que é santo. Meu Deus. É por isso que o mundo não entende o poder do Evangelho. Paulo falava de si próprio: pregamos o Evangelho do Cristo crucificado. É verdade. Que para o grego é escândalo, que para o judeu é escândalo, e que para o grego é loucura. Papai. Para muitos religiosos o Evangelho é loucura. Para os judeus que não aceitaram, não receberam Jesus como Salvador, até os dias de hoje, eles não entendem. Até os dias de hoje, para eles, isso é escândalo. Meu Deus. E para os cultos do mundo, para os sábios, para os poderosos do mundo, nem passa pela cabeça seguir Jesus, porque isso daí seria ser louco. Eita, Jesus Cristo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. E ele, olha só o versículo, olha só como é forte o poder dessa palavra. Papai. O que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos, o que é escândalo para os religiosos e o que é loucura para os ímpios, ele diz assim, ó, versículo 24: mas para os que são chamados, repara, judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, não fazemos acepção, anunciamos a salvação de Jesus, não importa quem são. Levamos este poder arrebatador que transforma os caminhos maus em caminhos bons, que liberta das prisões, que liberta dos vícios e que bota caráter aprovado por Deus, constituindo família e sendo fiel, honrado a Deus em seus caminhos. É verdade. Pregamos aos judeus e aos gregos. Aleluia. Pregamos o quê? O poder de Cristo. Lhe pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se o Evangelho para o mundo é loucura, para nós é poder salvador de Deus. Verdade, Pai. Obrigado. Pregamos esse poder, Obrigado. anunciamos esse poder. Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamado. Quando eu falo em vocação, é vocação de ser crente, é vocação de ser salvo, é vocação de ser servo, é vocação de estar na igreja, é vocação de estar louvando, é vocação de ser fiel. Aí ele fala, olha só, porque vede, irmãos, a vossa vocação, o teu chamado, você ser crente, os que estão na igreja, não são muitos segundo a nossa carne, segundo o que entendemos. Como assim? Ao nosso ponto de vista, olhamos e vemos na igreja não os grandes empresários, os grandes governadores, os grandes filósofos, os grandes professores, os gênios, os cultos, os respeitados. Nós vemos nas igrejas o quê? Os que não são poderosos, os que não são nobres, esses não são chamados. Os que se intitulam sãos, os que se intitulam seguros de si mesmo, as pessoas que batem no peito e falam assim, eu não preciso do Evangelho,
Eu não preciso de Deus. Meu Deus. Deus para mim é tudo, mas eu não tenho por que ficar enfurnado dentro de uma igreja. Eu não tenho por que ficar orando todos os dias, não tenho por que ficar lendo a Bíblia todos os dias. O meu conhecimento basta, a minha cultura basta. A força dos meus braços é que me dá vitória todos os dias. Meu Deus. A minha cultura, a minha formação, a minha capacitação. Eu não preciso desse Deus. Meu Deus. Deus para mim está lá no canto como qualquer um outro Deus. Assim mesmo. As pessoas que se intitulam espiritualmente sadias, sãs, capacitadas, que colocam Deus em segundo plano, que colocam Cristo Jesus e as ações de Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus em segundo plano, é porque na verdade não querem ter compromisso e obedecer ao Senhor. Eita Deus. João capítulo 3, versículo 17 diz que aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Meu Deus. Deus conhece as pessoas. Deus entende as pessoas. Não dá para você enganar a Deus. Não dá para você tentar camuflar a tua personalidade e os teus pensamentos de Deus. Ele conhece o teu pensar, Ele conhece os teus pensamentos, mesmo de longe Ele sabe o que está passando no teu coração. Verdade. Lembra do Salmo 139, versículo 1, 2 e 3? Fala que Ele te sonda por trás e por diante. Verdade. Fala que Ele sonda os teus pensamentos, que Ele te conhece. Antes das palavras saírem dos seus lábios, Ele te conhece. Que é um exemplo de como Deus conhece o homem. Que é um exemplo do que é capaz a visão de Deus para chamar e acolher os que estão seus chamados e escolhidos para perto de si. Lembra quando Jesus começou a selecionar os seus discípulos? Lembra quando Jesus no início do ministério começou a atrair para si os 12 que seriam os seus sucessores para anunciar o Evangelho e expandir sobre a face da terra? Ele chamou algum capacitado? Não. Ele chamou algum homem rico? Não. Ele chamou algum homem culto? Ele chamou o único, o que mais tinha sabedoria e valores de dinheiro era Mateus, ou Levi. Mas ele era um homem desprezível aos olhos da sociedade. Verdade. O cobrador, o publicano, o cobrador de impostos, que não tinha méritos algum. Tirando esse, todos os outros não tinham tanta cultura, Verdade. não tinham tanta formação, Ei. não eram nobres. Jesus, ele poderia ter escolhido os nobres. Na realidade, Jesus, ele poderia ter nascido dos nobres. Jesus, para se nós fôssemos olhar ao ponto de vista, Deus poderia ter colocado Jesus não para nascer na cidadezinha de Nazaré, que era um pequeno vilarejo, Eita Deus. pequeno, de pessoas humildes, pobres, de pessoas indultas. A fama de Nazaré não era grande. Dizia-se que em Nazaré nada surgia de bom, que todo o comércio, toda a influência de cultura e toda a influência religiosa da cidadezinha não ia para frente. As pessoas começavam um projeto e paravam no meio do caminho. Parece que o negócio era frustrante. Todos sabiam da vida de todos. E como não há honra dos profetas dentro de casa, as pessoas, no mínimo, cobiçavam, invejavam e maldiziam os projetos e ali nunca prosperavam. Meu Deus. Essa era a fama de Nazaré. Deus não poderia ter colocado Jesus para nascer em uma família rica, numa família de homens cultos, de uma família de homens religiosos, de uma boa linhagem, que não fosse nascido em Nazaré, mas que fosse lá em Jerusalém, na capital, na alta cúpula. Jesus. Mas Jesus, ele veio dos homens mais pequenos, mais simples, Aleluia. na cidade, no vilarejo, onde não tinha meia boa fama. Entenda só como Deus age na contramão. Verdade. Quando Jesus começa a escolher as pessoas, Ele não escolhe as pessoas para discípulos capacitados. Escolheu Pedro, um pescador rude, áspero, rude, um homem de poucas palavras. Eita. Escolheu um publicano, cobrador de impostos. Escolheu João, bipolar, uma hora estava só amor, uma hora queria tacar fogo em tudo. Meu Deus. Escolheu Judas, traidor, Olha aí. ganancioso, avarento. Meu Deus. Ele não escolheu pessoas capacitadas. Verdade. Jesus Cristo, entenda, Ele deu um projeto para aniquilar a sabedoria do mundo. Destruirei a inteligência dos homens. Meu Deus. Invalidarei, aniquilarei os homens cultos.
Ele veio justamente para mostrar o diferencial. Quando ele encontra os seus discípulos, a maioria ele olhou e falou assim: vem, segue. Aleluia. Quando olhou para Mateus, ele falou: Levi, vem, segue. Glória a Deus. O que ele queria era justamente ser amado, acolhido nos braços, entendido, ter companheirismo. O dinheiro não fazia diferença. Ele abandonou toda a carga, toda a profissão, todo o dinheiro, toda a fama, todo o luxo e serviu Jesus. Glória a Deus. Jesus conhecia ou não conhecia os sentimentos e os pensamentos? É verdade. Quando Jesus encontra Natanael, Filipe leva Natanael até Jesus, e João o Batista, o pregador, ele leva os seus discípulos e fala de Jesus, e 2 dos discípulos começam a seguir Jesus, e aí André e Filipe começam a falar de Jesus, apresentam a Pedro, e levam Natanael. Quando Natanael chega na presença de Jesus, na presença de Filipe, e Filipe começa a conversar e fala assim: encontramos o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que Moisés falou, aquele que os profetas antigos falaram. Encontramos a Cristo, é Jesus, veio da cidade de Nazaré. A primeira reação de Natanael: rapaz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, velho? Tu tá doido? Como é que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade vai vir daquele vilarejo? Olha aí, Jesus. Eita, papai. Mas só que Deus tem um projeto para os pequenos, Deus tem um projeto para os incapacitados, Deus tem um projeto para os incultos. Quando ele se encontra, Filipe e Natanael se encontram com Jesus, Jesus olha e fala: ei, tá aí, Natanael. Olha aí, Jesus. Ei, Natanael, esse é um homem que eu tenho prazer. Esse é um verdadeiro israelita. O que ele quis dizer com isso? Esse é um homem que tem um selo da promessa, é um homem que tem um chamado da vitória, é um homem que tem um chamado para anunciar o Evangelho. Por que isso? Porque nele não há dor, porque nele não há falsidade. Glória a Deus. Deus conhecia ou não conhecia o coração de Natanael? Verdade. Natanael olha para Filipe e fala: rapaz, o que você estava falando de mim para ele? Você estava falando, estava fofocando da minha vida, ele já está descrevendo a minha vida, que história é essa? Meu Deus. E Jesus olha para Natanael, não olha para Filipe, não, olha para mim. Glória a Deus. Eu te vi Olha aí. antes que Natanael te chamasse, antes que Filipe te chamasse. Aleluia a Deus. Natanael, eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é antes de Filipe ter te chamado. Olha aí, Jesus. Deus. Eu imagino a surpresa de Natanael. Verdade. Aleluia. Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eita Deus. Natanael, eu te vi embaixo da figueira. Olha aí. A Bíblia não descreve o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. A Bíblia não descreve qual eram os sentimentos de Natanael debaixo da figueira. Mas podemos deduzir que Natanael estava no mínimo passando um momento de angústia, de aflição, de dor, de solidão, de necessidade. Natanael estava passando um momento de sofrimento. Deus. No mínimo, Natanael estava orando e falando com Deus: Senhor, por que viraste teu rosto para mim? Por que não ouve os meus clamores? Por que não atenta às minhas orações? Quantas pessoas Deus. estão vivendo dessa forma, É verdade. achando que não são vistas por Deus, Aleluia. achando que não são conhecidas por Deus, porque são pequenas, porque são humildes, porque não têm estudo. É verdade. E Jesus está dizendo: eu te conheço. Glória. Eu conheço os seus passos. Eu sei todas as vezes que você levanta os seus pensamentos e fala comigo em oração. Eu conheço todas as vezes que a angústia bate no teu coração. Eu conheço todas as suas necessidades, os seus medos. Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Quando você falou para não esconder o rosto de ti, eu não escondi o meu rosto de ti. Eu estava te vendo. Foi por isso que mandei te chamar. Glória a Deus. É por isso que Cristo hoje te chama pequeno, sem perspectiva, sem sonhos, sem projetos. E Ele te chama para ser grande, confundir aqueles que estão nas altas cúpulas, É verdade. se sentindo capacitados. Meu Deus. Aleluia. O Evangelho é uma mistura
de poder de Deus para com a nossa visão humana de loucura. É, Jesus. É Ele que anda na contramão. É. Ele que decidiu te amar sem merecimento nenhum. Verdade. Foi Deus quem te viu perdido naquela escuridão e falou assim: eu vou te achar com a luz do Evangelho. Glória a Deus. Foi Deus quem te viu atolado no charco de lodo em meio a vícios, com o coração destruído, dilacerado, sem esperança, e o diabo soprando na sua vida a morte, o suicídio é a única saída que você tem. E Jesus está dizendo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Não há impossível para Deus para te alcançar. Não há impossível para que as poderosas mãos de Deus te alcancem. Não há impossível, ninguém que possa impedir o poder do Evangelho de entrar no teu coração e arrancar todos esses males, essas dores, toda essa raiz de amargura que te afasta da verdade do Evangelho, da verdade de Cristo Jesus. Aleluia. Se Deus conhece as pessoas, é porque Ele fez as pessoas. É verdade. Não tem o barro, o poder na mão do oleiro. É o oleiro que comanda o barro. O barro não pode se formar sozinho. O barro não pode se formar sozinho. Glória a Deus. Ele não pode se formar vaso sem oleiro. Não. E Deus tem projeto de te fazer um vaso de honra. Glória a Deus. Um vaso cheio do azeite, cheio da presença de Deus. Deus. Mas pastor, quem sou eu? Perdido no mundo. Pois o oleiro vai lá no meio do barro, lá no meio da colina, no meio dos vales, vai lá na profundeza do brejo, do charco de lodo, e retira o barro e trata esse barro. Desse jeito. Para que depois de formado, todos os que olhem para ti possam falar: quem é e quem é? Glória a Deus. Como pode ser? Versículo 27, olha só: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. Sabe que uma vez, no início do Evangelho na minha vida, quando eu era um adolescente, eu participei de um culto, e isso na década de 80, numa igreja muito grande, numa Assembleia de Deus no Brás, e o finado Ulisses Guimarães, um homem muito culto, foi acho que o Ulisses Guimarães que morreu no helicóptero, foi esse mesmo, Ulisses Guimarães, e ele estava no púlpito, no local de honra. A Bíblia nos ensina de honra quem tem honra. Ele não era cristão, mas ele foi convidado como uma pessoa ilustre, como um político ilustre, a participar de um culto, e ele aceitou e estava no púlpito. E me deram uma oportunidade para anunciar. Ele veio com um português corretíssimo. Eita Deus. Ele veio com uma fala eloquente, com palavras de sabedoria. E ele confessou, eu lembro como hoje, ele confessou: olha, sou formado, pós-graduado, tenho cursos no exterior. Eu sou um homem estudado, autor de vários livros. Olha aí. Eu sou um homem que tem um nome na Academia Brasileira de Letras. Era um homem extremamente culto, mas ele falou: mas eu tenho que assumir, não entendo a Bíblia Sagrada. Eita Deus. E naquele dia o pregador era um homem tão simples, era um homem com português tão cru, era um homem com ensinamento básico, era um tal de: e nós fomos um problema, nós vai, nós fica. E é ele que Deus usou para pregar para aquele homem ilustre. Glória a Deus. Era um pequeno que Jesus exaltou no meio daqueles grandes. Deus poderoso. Entenda, é o fraco que veio confundir o forte. É desse jeito. É o fraco que veio confundir o forte. Deus escolheu as coisas vis. Sabe o que representa o versículo 28? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar, para acabar, para invalidar as que são. Eita Deus.
Sabe o que representa a palavra vis? Eu fui pesquisar. A palavra vis significa, e Deus escolheu as pessoas insignificantes. Eita Deus. Pessoas sem mérito, sem crédito, Olha aí. sem honra, É. sem valores, sem inteligência, sem cultura, sem formação, sem diploma. Aleluia. Essas são pessoas desprezíveis. Ninguém quer ter amizade com o analfabeto. Dos homens cultos, dos formados, dos professores, dos endinheirados, dos que rodam o mundo, dos que andam em seus jatos, dos mega empresários, dos políticos. Meu Deus. E aí Deus está falando assim: olha, eu escolhi os homens insignificantes, os que são desprezíveis, os que realmente não são. A verdade é essa, eles não são nada. Eita. Mas eu escolhi eles para aniquilar os que são, Olha aí. para acabar com os que são. É por isso que muitas pessoas não entendem. Cristo entra num presídio e pega lá o presidiário, todo cheio de crosta de pecado, todo cheio de crosta de iniquidade, traz para o caminho, lava no sangue, lhe dá vestes novas, derrama graça, lapida, transforma, liberta a vida do homem, dá sabedoria, conhecimento, unção, dons, e bota o homem sentado em lugares de príncipes. Aleluia. Tira o homem dos vícios, do tráfico, das drogas, tira o homem do crime, Verdade. tira a mulher da esquina, da prostituição, do prostíbulo, Tira. dos vícios, do álcool, do bar, da roda de amigos, da madrugada, da insensatez, e faz um homem uma nova criatura, filho de Deus, amado por Deus, escolhido, herdeiro de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O mundo não entende isso. Não. E é justamente isso que ele quer falar. O resumo do que Paulo está falando para aquela igreja. Eita O Deus. resumo do que Paulo está querendo ensinar para a igreja está no próximo versículo, versículo 29. É o resumo da história. Glória a Deus. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Olha aí, Jesus. Eles não estavam divididos? É. Eu sou discípulo de Apolo. Não, eu sou discípulo de Cefas. Não, eu sou discípulo de Paulo. É. Eles já estavam se gloriando porque Apolo era mais sábio. Não, porque Pedro tinha mais unção. Não, mas Paulo era o mais ousado. Deus. Eu fui batizado por Paulo. Não, eu fui batizado foi por Pedro. Pedro era o discípulo. Para que ninguém se glorie em sua carne. Glória a Deus. O evangelho se resumia a isso. É. A saber que Deus ia pegar o pequeno e colocar no lugar do grande. Que os últimos seriam os primeiros. Para mostrar que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E que aqueles que se acham capazes e salvos já estão perdidos. Aquele que achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida pelo amor do evangelho, esse a salvará. Esse a encontrará. Aleluia. Ele termina a conclusão e já passou o nosso horário. Paulo dizendo assim, olha só, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus. Está falando, vocês são de Deus, É. porque Cristo Jesus unificou vocês a Deus. Vocês são dele, vocês são de Deus, a igreja de Deus, o homem e a mulher que vive na presença do Senhor é justificado pela sabedoria do Senhor, é justificado pela santificação, é justificado pela redenção em Cristo Jesus. Amém. A cobertura no sangue do Calvário Glória a te dá Deus. forças para viver a santidade, para viver a separação desse mundo. A força do Evangelho mostra que nós temos que se gloriar em nossas fraquezas, em nossas tribulações, em nossas perseguições. O Evangelho, ele foi feito não para que nós se gloriássemos nele, mas para que nós se gloriássemos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para que nós se gloriássemos no poder redentor do Senhor em nossas vidas. Porque nós sem Cristo não seremos nada. É verdade. Aleluia. O
tu é fadado à eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas hoje eu vos afirmo, em nome de Jesus, que vós estáis limpos pelo poder desta palavra ouvista hoje. Aleluia, meu Deus. Vós estáis santificados, justificados, redimidos pelo poder do Evangelho de Cristo, se abrir o vosso coração. Glória a Deus. Se decidir aceitar a Cristo como Redentor da sua vida. Amém, Jesus. Que o Evangelho possa verdadeiramente encontrar espaço no teu coração, na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu ser. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. E será salvo tu e a tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus.